livre para todos os públicos. Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre o Dia Mundial do Livro, que é comemorado nesta semana, e também sobre a importância da leitura. Será que nos dias de hoje, onde a tecnologia tem aí mandado e desmandado, o livro ainda tem vez? Você descobre a partir de agora no Observações. Nesta semana, como eu disse agora há pouco, é comemorado o Dia Mundial do Livro. E no programa de hoje nós vamos saber a importância do livro e como a leitura pode influenciar na sua vida. Para isso, eu recebo aqui hoje no Observações o escritor paraminense José Roberto Pereira, que vai falar para a gente nas mais diversas áreas, infantil, adulto, entre outras, as vantagens de se ler um livro hoje em dia. Zé Roberto, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar sobre o livro, que é algo que você domina muito, né? Eu que agradeço a oportunidade de falar de um instrumento tão importante na vida das pessoas como o livro e ter esse espaço de visibilidade para poder falar dele. Muito obrigado pelo convite. Bom, José Roberto, eu já começo o nosso programa te perguntando o seguinte. Hoje em dia a gente sabe que todo mundo está com o celular na mão, tablet, inclusive eu estou com o meu aqui. Hoje em dia, o livro ainda tem o seu lugar no coração aí das pessoas? Sim, o livro jamais vai deixar de existir por causa das novas tecnologias. Se a gente fizer lembrarmos aqui agora sobre as tecnologias que já passaram por nós somos relativamente jovens e que já se foram, como o disquete, o CD, o pendrive já está passando, né? Agora temos o HD. Então são estruturas que comportam diversos arquivos ali e que vai passando e novas tecnologias vão chegando. O livro dificilmente sairá desse mercado, porque ele é uma estrutura muito, mas muito inovadora ainda. Você pode carregar um mundo dentro do livro na sua bolsa, pode levar para viagem, pode estar dentro do seu quarto, na sala, no seu ambiente que você lê. Ainda não inventamos uma estrutura tão interessante, tão moderna, tão eficaz, tão eficiente, tão curiosa, encantadora quanto o livro. Então, dificilmente ele vai perder para essas novas tecnologias. Agora, qual que é um dos principais atrativos, na sua opinião, do livro, que faz ele ser, entre ano e sai ano, um dos produtos mais vendidos, não só no Brasil, mas em todo o mundo? O fascínio, o encanto que ele nos causa. Toda criança, quando ela ganha um livro, ela fica encantada. Ela também se encanta pelo brinquedo, é aquilo que ela quer, mas o livro não. O livro é alguma coisa que ela tem que parar para absorver, para se deliciar com aquela história que está dentro dele. E a gente, quando ganha um livro de presente, você fica folheando, tem o cheiro, tem o peso, tem a letra, alguns têm ilustrações, seja fotos, seja gravuras. O livro jamais vai deixar de provocar na gente esse encanto, porque dentro dele você não só encontra momentos de lazer, de fascínio, mas também de conhecimento. É ainda uma fonte muito rica de conhecimento. E é importante frisar, chamar a atenção para o livro, porque toda forma de conhecimento ela passa por meio da leitura. Nas redes sociais, nas novas mídias, os aparelhos eletrônicos que a gente manuseia, se a gente não lê as instruções, não lê os procedimentos de como acessá-lo, você não consegue chegar. Então a leitura ela é fundamental. E é importante que a gente busque outros espaços de leitura, outros gêneros literários, para que a gente não fique desatualizado com essa avalanche de informação que são colocadas no mercado todos os dias. Se lança um celular hoje, semana que vem ele já está desatualizado. Já o livro não, né? O livro não. O livro será uma boa literatura, que a gente tem diversos gêneros literários. Temos também no mercado muito lixo literário, que é uma expressão usada muito dentro do mercado editorial. São livros que eles nasceram com um dia para nascer e morrer. Mas tem literatura que não, ela é universal. Ela lida hoje, ela tem diversos significados para você. Você ressignifica aquela leitura que você está lendo ali naquele momento, naquele livro. Mas daqui 20, 30, 50 anos, se você voltar neste livro, ele ainda será um momento, um espaço de causar muita reflexão por meio da leitura que você fazer.
Uma boa leitura é capaz de comunicar com você, com as pessoas do entorno, com a sua cidade, com o seu estado, com o seu país e fora do país. A importância da pessoa que vai iniciar o seu processo de hábito de leitura, escolher bons livros. Agora, você disse aí alguns benefícios, mas quais outros benefícios a pessoa que tem a prática da leitura, ela adquire aí ao ler um livro, ao adquirir um livro? É importante essa pergunta sua e vou acrescentar uma observação. As pessoas confundem muito, não só a leitura de livro como entretenimento, mas qualquer outro acesso à área artística. Seja exposições de arte, teatro, cinema, museus, galerias, chamando essa ida, esse momento que ela se permite estar ali, de entretenimento, lazer. E não é qualidade de vida hoje em dia. A pessoa que tem acesso a qualquer área das artes, ela lida melhor com uma série de fatores. Vamos centrar no livro, que é o tema da nossa pauta. A pessoa que lê, ela domina melhor a sua ansiedade, domina melhor seus conflitos internos, se relaciona melhor com o outro, porque a leitura amplia conhecimentos importantes na sociedade que a gente vive hoje, uma sociedade extremamente rígida, uma sociedade muito veloz em tudo, né? Tudo é muito efêmero a cada momento. E o livro nos possibilita, por meio de uma boa leitura, de um bom texto, de nos colocar no lugar do outro. A leitura de um bom livro nos amplia vocabulário, nos prepara para falar melhor sobre os nossos problemas com o outro, nos prepara para estar melhor inserido na sociedade onde a gente vive. E uma entrevista de emprego, quem vai ali fazer essa seleção percebe claramente quando a pessoa é uma pessoa que lê habitualmente e aquela que não lê, por causa da ausência de vocabulário, da capacidade de começar e finalizar um determinado assunto e saber também a hora de falar, de parar de falar. E Zé Roberto, vale ressaltar também que hoje um dos gêneros mais vendidos aí pelas livrarias são aquelas literaturas surrealistas, né, que levam a pessoa para outro universo aí, né, com personagens que às vezes nem existem no nosso mundo real. Então isso mostra que as pessoas estão em busca mesmo de sair da sua realidade, que hoje em dia está muito pesada, né? Isso, os livros, né, as ficções, né, em diversos segmentos que tem ali dentro do gênero ficção, tem ficção científica e outras mais, você tem um grupo enorme de pessoas que gostam desse gênero e está entre os mais vendidos. Mas os gêneros biográficos são muito procurados, romance policial, a literatura infantil está sempre, né, entre bons livros, assim, dentro do mercado, muito bem aceita, assim, no sentido de alavancar com vendas. Nós temos outros gêneros, como a poesia, dependendo do lugar, do incentivo governamental que tem em determinado lugar. Se há políticas bem construtivas de incentivo à leitura ou de acesso da população ao livro, ela vai ler aqueles gêneros que estão ali ao acesso dela. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro para as pessoas do que eu estou falando. Vamos pegar a literatura de cordel, que é a região nordeste ali, o tanto que é lido pelos nordestinos, porque existe uma política muito bem conduzida da esfera governamental, tanto estadual quanto municipal, de incentivo a essa prática que é muito comum naquela região. Aqui em Minas a gente não tem ainda uma ação eficaz nas duas esferas, estadual e municipal, porque eu tenho a oportunidade de andar diversas prefeituras, de incentivo ao acesso ao livro, né, de fazer com que ele seja manuseado pela população. E quando isso ocorre, não existe uma continuidade desses projetos quando tem a troca de governo, assim, que é um pecado isto. Você não reconhecer um bom trabalho de incentivo à leitura deixado por uma administração passada. Agora, essa questão de política pública é mais que necessária, uma vez que a gente tem visto aí cada vez mais os jovens que hoje em dia a gente está vendo que estão aí através desse ensino remoto, com muita dificuldade. Eu sou professor em uma escola aqui da cidade, eu vejo muitos alunos que não conseguem se comunicar direito, não conseguem, às vezes não sabem o significado de alguma palavra, justamente porque só mexe em celular, só está
está ali no videogame e esquece que existe um outro mundo além da tecnologia, né? É muito importante, assim, que quem está nesse espaço aí, no caso, eu também sou professor, de incentivar os alunos. E como que a gente incentiva? Demonstrando, né? Eu não posso pegar um livro e falar, você tem que ler, e usar palavras que beira essa obrigatoriedade. Eu tenho que usar um tipo de palavras, de encantamento em relação ao livro, ao expor ali para a minha turma, de que eu estou lendo, achei lindo, vou ler para você, muito bacana, terminou. Algum momento, aquela sementinha ali do desejo de conhecer um pouco mais do que eu li naquele curto espaço ali, talvez na abertura, no final da aula, vai despertar no aluno. Então a gente tem que entender qual é a turma que eu estou lecionando e como que eu devo chegar com essas palavras de incentivo à leitura até elas. Porque durante muito tempo também no ensino, houve uma obrigatoriedade de se ler os clássicos por causa dos vestibulares, uma série de coisas. Então foi construindo um cenário obrigatório de incentivo à leitura para resolver um problema no vestibular. Não se preocupou com essas ações de formar leitores capazes de se locomover até uma livraria ou até uma biblioteca pública e escolher o seu gênero literário de preferência. O professor determinava, às vezes, ali um gênero literário que iria beneficiá-lo futuramente no seu ingresso no meio acadêmico. E tem poucos projetos desses de incentivo à leitura pelo encantamento, pelo prazer da formação do conhecimento. É importante a gente identificar essas reflexões colocadas aqui e saber quais as melhores para abordar numa turma. Porque a leitura ela é fundamental. Você mesmo me disse aí da dificuldade de alguns alunos falarem. E nesta pandemia, ampliando um pouco mais a sua colocação, eu levo até para nós, professores, as dificuldades que tivemos também em lidar com a tecnologia para continuar esse processo de ensino-aprendizado com os alunos. E a dificuldade de uma porcentagem de professores de falar frente à câmera, porque não é fácil realmente dominar isto. E aqueles que habitualmente lia, que já tinha esse hábito, dominou isso com mais tranquilidade, vou dizer essa palavra. Ok, Zé Roberto, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem mais observações. Fique por aí, voltamos já já. Meu nome é Daniele, sou formada em administração e aqui na FAPAM eu faço o curso de pós-graduação em marketing digital e mídias sociais, por ser uma área que eu sempre tive muito interesse, por envolver criatividade e estratégia. Eu escolhi estudar na FAPAM por ser uma instituição séria e muito respeitada em Pará de Minas e região. A FAPAM oferta cursos de pós-graduação em várias áreas.
A Pavep Fiat está preparada para surpreender você sempre. Na Pavep, você encontra toda a linha de veículos Fiat 0 km e seminovos multimarcas com toda a garantia e o melhor preço de mercado. Tem oficina especializada com alinhamento 3D, peças originais, lanternagem e ainda pintura multimarcas. Pavep, mais de 40 anos de experiência para lhe servir como você merece. Avenida Professor Melo Cansado, 1100, em Pará de Minas. Pensou Fiat, pensou Pavep. Aqui no estúdio Horácio Alcântara, a gente investe em treinos de 30 minutos, com total atenção do professor e cuidado com você e te dando aquela força, aquela motivação. Excesso de aparelhagem, aqui a gente não tem, porque a verdadeira máquina é você. Investindo nisso, a gente consegue fazer ganho de massa magra, emagrecimento em tempos recordes, com satisfação de mais de 90% de todos os alunos. E frequência, que é o que realmente importa no resultado. E você, está esperando o quê? Vem pro estúdio Horácio Alcântara. A Raio Imagem é referência em exames radiográficos em Pará de Minas e região, com equipe preparada e treinada para oferecer a você o melhor atendimento. Na Raio Imagem você encontra equipamentos modernos, exames de última geração e o resultado fica pronto em instantes, sem contar a nitidez de nossas radiografias. Raio-X é na Raio Imagem. O Tenente Coronel Roberto 229 Centro, Pará de Minas. Telefone 3232-2467. WhatsApp 3799914-2467. O calor chegou e veio para ficar. Tempo ideal para curtir uma piscina. E o Atacadão da Limpeza tem os melhores produtos para cuidar dela. Somente no Atacadão você pode levar a amostra de sua água, que montamos o tratamento ideal para você. A maior loja de produtos de limpeza da cidade também garante o menor preço nos produtos. Somente no Atacadão você pode comprar balde de cloro de 10 kg por apenas R$ 148,50. E líquidos auxiliares a partir de R$ 12,90. Atacadão da Limpeza, Avenida Presidente Vargas, 1563. A Sam Brasil Energia Fotovoltaica oferece uma solução sustentável e econômica para que você produza sua própria energia através do sol, podendo reduzir em até 95% a sua conta da CEMIG. Realizamos projeto personalizado, completo e com garantia. Solicite um orçamento conosco ou faça-nos uma visita. 37-3236-1826 ou 99979-9795. Rua Geraldo Teodoro da Silva, 62, Belvedere, ao lado da rodoviária. De volta com observações e hoje nós estamos falando sobre o Dia Mundial do Livro e a importância da leitura. Bom, Zé Roberto, eu volto então do intervalo te perguntando então sobre o Dia Mundial do Livro, que é agora na sexta-feira, dia 23. É importante, né? Ter uma data específica para celebrar então o livro. Sim, nós temos no dia 23 e temos no dia 18, que é o Dia Nacional do Livro Infantil, que eu acho uma data extremamente importante, mas reconhecida muito tardia dentro da esfera governamental federal, estadual, municipal. Essa data é do dia 18, que é Dia Nacional do Livro Infantil, é celebrada devido ao nascimento do Monteiro Lobato, que se deu no dia 18 de abril de 1882, e ele, dentro do meio acadêmico, é tido como o primeiro a preocupar-se com esse universo da criança. Ele é considerado o primeiro escritor, né, brasileiro dedicado a ter parte da sua obra dedicada à criança. Então, no final de 2002, aliás, em janeiro de 2002, no final do mandato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, é que vai reconhecer a importância desse instrumento, que é o livro infantil, na formação da criança e do adolescente. Ou seja, o Brasil demorou muito para criar uma data. Mas por que criar uma data de livro infantil? É para que não só a questão governamental, mas as escolas, as instituições, as famílias, qualquer lugar onde o livro estiver inserido, seja celebrado, seja colocado em pauta, seja levado à reflexão sobre a importância do acesso. Toda criança tem o direito de ter acesso à leitura.
mas este direito não está reconhecido na nossa Constituição. Isso é um problema grave, crônico, que dificilmente a gente consegue resolver se nós não fazermos um trabalho de conscientização da população da importância de reconhecer o livro como um objeto, vou dizer, essencial na formação de criança, adolescente, mais humanas, quando atinge a fase adulta. É importante essa introdução logo cedo, né? Muito, porque a criança, quando ela é inserida no contexto literário, ela já consegue discernir, já consegue opinar naquilo que ela gosta, daquilo que ela não gosta, consegue expressar por meio de uma opinião bem formada, justamente por estar inserida no contexto da leitura, sobre aquilo que ela escolhe para si. Então, quando o pai incentiva a criança a ir a uma livraria, escolhe o livro infantil que você quer, ela sabe exatamente aquilo que ela gosta de ler. Então, essa criança, quando atinge a fase adulta e vai para o mercado de trabalho, certamente é uma pessoa diferenciada naquilo que ela se propõe fazer. Agora, vale ressaltar que até mesmo para essa introdução tem que tomar cuidado, até mesmo por conta do conteúdo. Não é só você entregar um livro infantil para a criança e você, às vezes, a capa ali está bem infantilizada, mas o conteúdo, às vezes, é meio obscuro, né? Sim, é importante que os pais, ao inserir um livro, dar um livro de presente para a criança, que leia o livro antes, né? Se intere sobre o autor, se intere sobre o conteúdo do livro. Nós temos diversos escritores assim, extraordinários na literatura brasileira, alguns consagrados com livros assim, que se tornaram assim, universais por causa do tema abordado, e são livros que precisam serem respeitados também a questão da faixa etária. Não adianta eu querer dar um livro sobre um determinado tema para o meu filho se ele ainda não está preparado para ser inserido naquele livro. Cada coisa no seu tempo. E livro infantil, hoje, dentro do mercado editorial, ele é muito bem cuidado, assim. Existe uma parcela, como eu disse, é uma expressão muito até frágil do que eu estou dizendo aqui, de lixo literário, que são livros que também você lê não faz diferença. Então a importância de você saber entrar numa livraria e ver também aqueles títulos que fará um acréscimo ao conhecimento, não só seu pessoal, ou da criança para quem você vai presentear o livro, ou adolescente. Agora, antigamente a gente tinha também, hoje algumas pessoas ainda fazem isso, mas é mais raro, até mesmo por conta do dia a dia muito corrido. Antigamente os pais sentavam ao lado dos filhos, ou até mesmo deitavam junto ali na mesma cama, liam uma parte do livro, e é assim que vai introduzindo, né? Não é só entregar um livro para a criança e deixar por conta própria, porque ela tem outras distrações, né? É uma pergunta complexa de responder, que envolve hábitos dos brasileiros. Houve um tempo que a gente tinha pouco acesso à tecnologia, como TV, internet, e a gente tinha o rádio, o livro, o jornal. Então, de posse desses instrumentos, você transitava neles com muita facilidade. E os filhos, quando tem o exemplo do pai e da mãe que habitualmente lê, você não tem que ler todos os dias, mas né, vez ou outra pega um livro, leia com seu filho, ou leia na frente do seu filho para ler. Só que ao longo dos anos, os hábitos dos brasileiros foram mudando muito. Hoje você faz uma reunião familiar com diversas bebidas alcoólicas, com seu churrasquinho, aquelas coisinhas, dá o refrigerante, o celular para o filho, fica aí, que mamãe e papai agora vai divertir. Não tem mais, assim, lógico que estou falando se não tem mais, é muito grave isso, mas existe uma porcentagem muito poucas de pais que têm o momento de fazer isso, mas que também dedica a isso que você colocou. Hoje é o dia de eu ler com o meu filho, hoje é o dia de eu ler para ele, ou que ele leia para mim, até para o pai incentivá-lo a melhorar a leitura, a melhorar seu vocabulário, perguntar se ele entendeu a história, quais são os ensinamentos que saíram daquela história que ele vai absorver. Esse papel aí foi muito transferido para as escolas e professores, mas como o calendário escolar é muito vasto, acaba perdendo essa oportunidade do diálogo sobre aquilo que foi lido. Agora, você que é autora aí de algumas obras infantis, qual que é o segredo aí para chamar a atenção das crianças em um mundo hoje totalmente tecnológico? Olha, é difícil achar esse caminho das pedras, assim, como escrever um livro que todo mundo queira ler. Acho que todo escritor busca isto.
Eu nunca escrevi querendo ser o melhor escritor ou estar na lista dos mais vendidos. Não posso dizer assim, nunca. Assim, se almejo chegar ali. Se eu chegar, vai ser uma consequência do que eu fiz, do que eu batalhei para chegar. Não é o principal. Não é o principal. O meu objetivo é escrever um livro que me agrade primeiramente e que vá se comunicar com a criança da faixa etária de criança para a qual o livro se destina. O grande problema de alguns escritores é escrever um livro aleatório e não focar o público dele. E o livro fica sem uma referência de faixa etária ou de um público específico, então ele fica solto à deriva. Quando você escreve um livro esse livro é para esse público X, eu quero tratar desse assunto, porque esse assunto ainda é muito questionado nessa faixa etária. O livro tem uma aceitação maior. Ele é mais absorvido, mais compreendido, porque eu direcionei a minha escrita, não perdendo, obviamente, no processo criativo, lúdico, não caindo em didatismo, em literatura fadonha, narrativas que desgasta o leitor, preocupar tudo com isso. Então é um conjunto de fatores que vai tornar uma obra interessante. E tem uma pesquisa anterior a isso, né? A gente vê muitas pessoas falando, eu vou escrever um livro como se fosse algo totalmente fácil. E não é, né? Não. A pessoa fala assim, vou escrever um livro hoje, pronto. Não é isto. Eu acompanho, né, por meio de atendimento a alguns escritores, a produção dos seus trabalhos, e quando eles entram com esse livro no mercado de trabalho, ele tem uma aceitação maior. Por quê? Nesse meu acompanhamento, junto ao trabalho desses profissionais, o meu trabalho é muito de sabatinar. Por que você está colocando isso? Qual que é o objetivo desse texto? Aonde ele vai chegar? E se não tem dentro da literatura que ele está fazendo para aquele livro, algumas amarras soltas ou alguns trechos que divagou muito e esqueceu da narrativa principal. Então, o livro, quando ele vai entrar para o mercado de trabalho, ele precisa passar por do mercado de trabalho, não, no mercado editorial, ele tem que passar por leitura de outros profissionais para que ele não chegue no mercado com algumas lacunas ou com alguns problemas de narrativas. Eu só consegui chegar num nível que para mim, acho satisfatório, porque hoje eu trabalho com algumas pessoas, quando eu vou produzir os meus livros, que fazem isso comigo. Eu tenho uma equipe que vai me ajudando a construir os livros. Você pode fazer sozinho? Posso, mas por que eu não posso dividir essa construção antes com outra pessoa, para que o livro seja mais atemporal? Em qualquer momento da vida que ele for lido, ele estará se comunicando. E passa-se menos erros, principalmente na narrativa literária. Agora, a gente vê muito isso aí, a gente sabe que é um processo semelhante de criação nas novelas, né? Aquela novela que começa muito agitada, todo mundo gosta e tal, chega lá no meio daquela barriga e tal, no final, aquele final xoxo que ninguém, não gostou do final, justamente por isso, justamente por conta dessas amarras soltas, né? Justamente por isso. Até antes do boom da internet no Brasil, quando essas medições, se o público estava gostando ou não, era só por meio de revista, o autor ele tinha mais segurança. Ele era mais fiel à sua história. E o seu projeto inicial, né? Ele faz um roteiro do que vai ser, depois vai escrevendo os capítulos. Agora, com a internet, é de acordo com o movimento que se faz ali, de gostei ou não gostei, que ele vai modificando, né? Qual que é o assunto hoje que é mais tendência, né? Então, isso enfraquece também até uma obra mais consistente, mais aprofundada. Ok, Zé Roberto, agora a gente vai para mais um intervalo e na volta nós vamos saber como está a demanda de leitores aqui em Pará de Minas. Fique por aí, Observações volta já já. A Raio Imagem é referência em exames radiográficos em Pará de Minas e região, com equipe preparada e treinada para oferecer a você o melhor atendimento. Na Raio Imagem você encontra equipamentos modernos, exames de última geração e o resultado fica pronto em instantes, sem contar a nitidez de nossas radiografias. Raio-X é na Raio Imagem, Rua Tenente Coronel Roberto 229, Centro, Pará de Minas. Telefone 3232-2467, WhatsApp 3799914-2467.
Pavep Fiat está preparada para surpreender você sempre. Na Pavep, você encontra toda a linha de veículos Fiat 0 km e seminovos multimarcas com toda a garantia e o melhor preço de mercado. Tem oficina especializada com alinhamento 3D, peças originais, lanternagem e ainda pintura multimarcas. Pavep, mais de 40 anos de experiência para lhe servir como você merece. Avenida Professor Melo Cansado, 1100, em Pará de Minas. Pensou Fiat, pensou Pavep. O calor chegou e veio para ficar. Tempo ideal para curtir uma piscina. E o Atacadão da Limpeza tem os melhores produtos para cuidar dela. Somente no Atacadão você pode levar a amostra de sua água que montamos o tratamento ideal para você. A maior loja de produtos de limpeza da cidade também garante o menor preço nos produtos. Somente no Atacadão você pode comprar balde de cloro de 10 quilos por apenas R$ 148,50 e líquidos auxiliares a partir de R$ 12,90. Atacadão da Limpeza, Avenida Presidente Vargas, 1563. A Sam Brasil Energia Fotovoltaica oferece uma solução sustentável e econômica para que você produza sua própria energia através do sol, podendo reduzir em até 95% a sua conta da CEMIG. Realizamos projeto personalizado, completo e com garantia. Solicite um orçamento conosco ou faça-nos uma visita. 37-3236-1826 ou 99979-9795. Rua Geraldo Teodoro da Silva, 62, Belvedere, ao lado da rodoviária. Meu nome é Daniele, sou formada em administração e aqui na FAPAM eu faço o curso de pós-graduação em marketing digital e mídias sociais, por ser uma área que eu sempre tive muito interesse, por envolver criatividade e estratégia. Eu escolhi estudar na FAPAM por ser uma instituição séria e muito respeitada em Pará de Minas e região. A FAPAM oferta cursos de pós-graduação em várias áreas. Aqui no Estúdio Horácio Alcântara, a gente investe em treinos de 30 minutos, com total atenção do professor e cuidado com você e te dando aquela força, aquela motivação. Excesso de aparelhagem, aqui a gente não tem, porque a verdadeira máquina é você. Investindo nisso, a gente consegue fazer ganho de massa magra, emagrecimento em tempos recordes, com satisfação de mais de 90% de todos os alunos. E frequência, que é o que realmente importa no resultado. E você, está esperando o quê? Vem pro Estúdio Horácio Alcântara. De volta com observações e hoje nós estamos falando aí sobre o Dia Mundial do Livro e a importância da leitura. Bom, Zé Roberto, no último bloco nós falamos aí sobre alguns aspectos gerais do livro e agora falando sobre o acesso a isso. A gente sabe que por muito tempo, né, a leitura e também os livros eram mais dedicados aí para a elite, né, ou seja, as pessoas que têm mais condições financeiras. Mas hoje em dia, com muito acesso que foi dado aí, o livro ele está disponível para quem quiser ler, né? É uma pergunta bem complexa de se responder, porque ainda existe uma parcela muito grande da população que não tem acesso. Mesmo que tenha na cidade uma biblioteca pública, municipal, com acesso gratuito, o deslocamento da área onde ele mora até esse espaço, às vezes é uma passagem de ônibus aí, que eu não sei quanto que é hoje, que é uns R$3, R$2. R$3,50. É um valor muito alto para essa pessoa. Então, ela, assim, por mais que ela queira, o deslocamento geográfico impossibilita essa pessoa do acesso ao livro. Isso ocorre em diversas ou em quase todas as cidades brasileiras. Precisa do poder público fazer essa ponte, mas isso quase nunca é feito, porque é uma ação que não dá visibilidade do ponto de vista de atrair votos para o candidato X daquela cidade. Então, esses projetos ficam sempre, quando dá, faz. E é um pecado isso, né? Você impedir ou não dar acesso ao livro. Mas
Avançamos muito, que é a sua pergunta. Hoje, realmente, a gente tem acesso a diversas plataformas de leitura, seja do livro, seja o e-book, seja os PDF que a gente baixa da internet, ou quem deseja ter o acesso ao livro, busca, não só nas bibliotecas, mas nas instituições ou nas associações de bairro. Então, foram criando condições para que o livro saísse de um espaço elitizado e chegasse numa população que precisa desse conhecimento. Mas hoje, em 2021, nós não temos o que comemorar até então sobre o Dia do Livro, porque tramita aí uma discussão no cenário federal de uma reforma tributária em que o livro será taxado, se essa reforma for sancionada da forma como ela está ainda em debate, o livro vai chegar para qualquer pessoa no valor de 15% até 20% a mais. Então, o governo não está criando uma condição de acesso ao livro, está dificultando mais ainda. E o discurso que se faz sobre essa tributação do livro é ainda mais frágil, de que o livro só quem compra é quem tem dinheiro, ou seja, a população carente vai ficar ainda mais distanciada desse instrumento importante de formação do conhecimento. E o curioso, que é importante a gente chamar a atenção para essa pauta do livro, e paralela a ela, a pauta do armamento que ocorre no Brasil, que tem uma política de tirar as taxas, principalmente as de importação de armas para cá. Então, cabe a gente uma reflexão: eu quero um país de arma ou eu quero um país de livro? É mais importante a população estar armada ou a população estar com o livro ao alcance da mão? Então, o que é importante para nós? O que eu, brasileiro, quer? Se for as armas, se você, a pessoa achar que isso, está certo, é um país democrático, a gente luta por ele. Agora, aqueles que acham que é o livro, temos que lutar, então, para que todos nós, você que está aí nos ouvindo, tenha acesso ao livro de uma forma muito mais fácil do que o que está em vigência agora, atualmente. Vai ficar caro de comprar, mas caro também de fazer, né? O que tira o incentivo de muitos autores. Muito, né? Isso porque as editoras, principalmente na pandemia, têm passado com sérios problemas de manter ali a sua equipe de trabalho, de manter o espaço onde ela está inserida, de manter seu galpão onde estão alojados os livros que serão vendidos. As feiras não puderam ocorrer por causa da pandemia, então houve um crescimento de livros na internet, isso não parou, mas também o contato da população, das pessoas que às vezes não têm acesso ao escritor, ao ilustrador, todo profissional da cadeia do livro, isso se perdeu devido à pandemia, obviamente, e tinha, de ter essa restrição social. É importante que, nesse cenário atual, que essa discussão sobre uma taxação sobre o livro não ocorra, porque senão ficará mais difícil ainda o acesso a esta importante ferramenta de acesso ao conhecimento. E por falar em acesso, a gente agora vai ver um VT, onde a gente vai saber qual é a demanda aí de leitores na Biblioteca Pública aqui de Pará de Minas. Será que com a pandemia o número de usuários caiu? A gente confere a partir de agora. Aqui na nossa biblioteca a gente tem um número até expressivo de empréstimos, né? O pessoal vem, procura, principalmente as literaturas mundiais e os clássicos brasileiros, né? A gente sempre fala que a tecnologia ela nunca vai substituir o papel impresso. Hoje em dia a gente está com algumas restrições, mas a gente continua assim com os empréstimos e cada vez maior assim. Começam desde do período escolar, né? Muitas indicações da própria escola para estar pegando o livro e esse hábito ele vai crescendo, né? A juventude hoje em dia ela conta com vários autores que escrevem para esse público, que são sensacionais, muitas séries, né? A gente vê, o pessoal gosta, e isso vai perpetuando até a idade adulta. Ela te leva para caminhos que você não consegue, você vai só no imaginário, né? A literatura, principalmente, ela leva isso. E é um conforto, em tempos de pandemia, em tempos de estresse, eu acho que é um lazer, ele deixou de ser somente um lazer, eu acho que é mais assim, uma cura, uma terapia, né, para as pessoas tranquilizarem um pouco a mente.
Bom, Zé, a gente viu ali, né, com relação a essa questão da demanda que continua alta, que as pessoas têm optado, então, mesmo com essa pandemia aí, por essa questão do papel impresso, justamente porque é outro tipo de sensação ao ler um livro físico ao invés de um e-book na internet, né? Exatamente, e é muito bom saber disto, né? Nos tranquiliza saber que tem muita gente em busca do seu conhecimento, e principalmente agora na pandemia, ampliando um pouco mais a pauta que você coloca, as artes foi assim, todas as áreas das artes foram as mais acessadas para a gente suportar essa situação na qual fomos submetidos, que é o distanciamento, o confinamento. Esse movimento começa na Itália, com os cantores usando as janelas das casas para cantar, tocando seus instrumentos, lendo em voz alta. Esse movimento se espalha pela Europa, depois chega nos países da América Latina, chega no Brasil, e todos nós buscamos em algum momento alguma área artística para passarmos por essa situação que ainda estamos passando de maneira mais serena. Agora, vale lembrar que a gente vê muitas pessoas criticando aí, né, quem é responsável pelas artes, tanto artes cênicas, artes textuais, como pessoas aí que querem aproveitar de lei federal e tudo mais, como a própria Lei Rouanet, que por muito tempo foi muito pré-julgada, mal julgada, né, aqui no país. Então, isso mostra também que nos momentos de aperto é a cultura que é uma porta de escape, né? Essa sua colocação ela é muito pertinente, que entre essa colocação que você traz de diversas pessoas que colocam isto, né? Que é o que você está reproduzindo e que a gente vê muito nas redes sociais, que é uma terra sem lei, né? Aquele espaço ali, e que colocam isso de uma forma tão severa. O que falta ali entre essas pessoas e o profissional da arte é a palavra respeito. Na sua área, você pode estar aí fazendo bolos para vender, você pode estar aí atendendo no seu supermercado, ou fazendo qualquer área do seu serviço de sobrevivência. O artista, esta é a profissão dele, ele vai fazer isso. Por quê? É o que ele gosta, ele é livre, ele quer ser respeitado e em algum momento, por ironia do destino, você acessa alguma área desse artista. Não tem jeito. Eu vejo muita gente que teve um tempo aí que postou em um post que rolou para a internet, dizendo assim, já precisei do advogado, já precisei do médico, já precisei do dentista, já precisei do fulano, foi citando algumas profissões, mas do artista eu nunca precisei. E é uma ironia, se você pensar na arte de um modo geral, a roupa que você está vestindo passou por uma leitura artística, às vezes o corte de cabelo, alguém pensou, é uma artista que desenhou aquele corte que vai para o cabeleireiro, com essa veia artística, desenha aquele corte que vai ser a sensação do momento, calçado. Então, tudo que está na sua casa, os profissionais que passaram por ali, embora seja design de moda, design interior, mas essas pessoas, elas têm um conhecimento muito grande da arte, para que esse conforto que você tem na sua casa possa existir. Até a estrutura da casa passou por isso, né? Então, assim, é tão ingênuo, assim, é tão frágil essa afirmação, chega a ser digno de dó, para falar a verdade, assim. Então, entre essa colocação sua, que você traz, que está muito presente nas redes sociais, é a palavra respeito. Respeita o serviço do outro. Se não é importante para você, para ele e para outras pessoas que consomem essa arte, é muito importante. Agora, Zé, a gente tem visto aí também, agora há pouco eu falei sobre isso, o dia a dia da gente está muito corrido. E, inclusive, alguns coaches aí, eu até vejo, né, na internet, indicando, tire um tempo para você ler e estipule uma meta de, 12 livros por ano para você ler ou mais, dependendo do seu hábito, né, do seu tempo livre. Agora, aquela pessoa que trabalha o dia inteiro, que chega cansada e tudo mais, o que você indica para ela inserir a leitura no dia a dia? Como que funciona isso? Primeiro, descobrir o que gosta de ler. Não adianta pegar um livro qualquer e, né, eu que leio regularmente, não leio qualquer coisa que chega para mim. Eu vou ler aquilo que, de preferência, dos meus gostos literários. E tem aquelas leituras que eu faço que é para o meu trabalho, que ela é obrigatória. Os livros de pesquisa que eu faço, às vezes eu tenho que ler, né, dezenas de livros para escrever um livro especificamente. E é uma leitura que eu leio com atenção diferenciada da que eu estou lendo pelo lazer. Eu sugiro a essas pessoas que ainda não desenvolveram o hábito de leitura, de pegar um livro pequeno, do seu interesse, do gênero literário que você gosta, e não vai sentar ali e tentar ler 30 páginas, 15 páginas, porque não vai funcionar.
leia 2, no outro dia leia 3. Se não deu ler para o dia seguinte, não tem problema, leia no seguinte, no próximo. E não dá um espaço de uma semana, né, entre uma leitura e outra. Porque aos poucos você vai habituando até o ritmo respiratório, né, de oxigenar o cérebro, que é diferente, é um momento com você, de você se acalmar, acabar um pouco da ansiedade, acaba um pouco com depressão também, uma boa leitura, né, você ocupa a mente com outras coisas. E não se esforce para ler. Leia 2, 3 páginas, deu. Se você tem interesse de ler mais, leia. O grande problema de quem vai começar, esse assunto cai muito em debates quando eu ia, né? Que agora com a pandemia a gente não vai mais. Mas nas redes sociais tem muito isso. O que eu devo fazer para ter o gosto de leitura? É isso, respeitar o seu tempo. Se eu consigo ler só 2 páginas por dia, que eu leia 2 páginas por dia. É o meu melhor. É isso que eu consigo ler. Com o tempo você vai desenvolvendo um pouco mais. Às vezes até a própria história do livro te incentiva a ler mais. A ler mais, é descobrir o que você gosta de ler. Ok, Zé Roberto, agora a gente vai para o último intervalo de Observações e na volta tem aí as considerações finais. Fique por aí, Observações volta já já. Aqui no Estúdio Horácio Alcântara, a gente investe em treinos de 30 minutos, com total atenção do professor e cuidado com você e te dando aquela força, aquela motivação. Excesso de aparelhagem, aqui a gente não tem, porque a verdadeira máquina é você. Investindo nisso, a gente consegue fazer ganho de massa magra, emagrecimento em tempos recordes, com satisfação de mais de 90% de todos os alunos. E frequência, que é o que realmente importa no resultado. E você, está esperando o quê? Vem para o Estúdio Horácio Alcântara. Meu nome é Daniele, sou formada em administração e aqui na FAPAM eu faço o curso de pós-graduação em marketing digital e mídias sociais, por ser uma área que eu sempre tive muito interesse, por envolver criatividade e estratégia. Eu escolhi estudar na FAPAM por ser uma instituição séria e muito respeitada em Pará de Minas e região. A FAPAM oferta cursos de pós-graduação em várias áreas. A Pavep Fiat está preparada para surpreender você sempre. Na Pavep, você encontra toda a linha de veículos Fiat 0 km e seminovos multimarcas com toda a garantia e o melhor preço de mercado. Tem oficina especializada com alinhamento 3D, peças originais, lanternagem e ainda pintura multimarcas. Pavep,
Mais de 40 anos de experiência para lhe servir como você merece. Avenida Professor Melo Cansado, 1100, em Pará de Minas. Pensou Fiat, pensou Pavep. A Raio Imagem é referência em exames radiográficos em Pará de Minas e região, com equipe preparada e treinada para oferecer a você o melhor atendimento. Na Raio Imagem você encontra equipamentos modernos, exames de última geração e o resultado fica pronto em instantes, sem contar a nitidez de nossas radiografias. Raio-X é na Raio Imagem. O Tenente Coronel Roberto 229 Centro, Pará de Minas. Telefone 3232-2467. WhatsApp 379-9914-2467. O calor chegou e veio para ficar. Tempo ideal para curtir uma piscina. E o Atacadão da Limpeza tem os melhores produtos para cuidar dela. Somente no Atacadão você pode levar a amostra de sua água, que montamos o tratamento ideal para você. A maior loja de produtos de limpeza da cidade também garante o menor preço nos produtos. Somente no Atacadão você pode comprar balde de cloro de 10 quilos por apenas R$ 148,50 e líquidos auxiliares a partir de R$ 12,90. Atacadão da Limpeza, Avenida Presidente Vargas, 1563. A Sam Brasil Energia Fotovoltaica oferece uma solução sustentável e econômica para que você produza sua própria energia através do sol, podendo reduzir em até 95% a sua conta da CEMIG. Realizamos projeto personalizado, completo e com garantia. Solicite um orçamento conosco ou faça-nos uma visita. 37-3236-1826 ou 99979-9795. Rua Geraldo Teodoro da Silva, 62, Belvedere, ao lado da rodoviária. De volta para o último bloco de observações e hoje nós estamos falando sobre o Dia Mundial do Livro e a importância da leitura. Bom, Zé Roberto, agora falando então do escritor Zé Roberto. A gente sabe, a gente está até expondo aqui, né, no nosso programa algumas obras que você já fez. Conta pra gente um pouco sobre esse processo de desenvolvimento de um livro. Existe uma certa época em que as pessoas querem ler mais biografia, literatura, como é que funciona? Olha, o processo de produção do livro é muito interessante. Eu comecei primeiro na dramaturgia. Eu escrevia textos de teatro, alguns foram premiados e percebi que ali eu tinha uma aproximação muito grande com criança. A criança se identificava com o texto que eu escrevia para o teatro. E então eu me aventurei no livro infantil e foi a minha grande oportunidade, porque eu me descobri nessa área de produzir um texto que se comunicava não só no entorno das pessoas com quem eu convivia, mas fora da minha cidade, fora do meu estado, que eu já tive a oportunidade de fazer outros estados com alguns dos meus livros. Então esse desejo de escrever, ele também é muito antigo. Desde que eu comecei a ser alfabetizado, eu tinha esse desejo da letra, mas não sabia exatamente assim, qual seria o caminho. E na fase adulta que eu vou me descobrir, então, escritor. Eu tenho um prazer enorme de acordar e me preparar para começar um trabalho, seja literatura infantil, e mais para frente eu fui me descobrindo também, por uma oportunidade que eu tive, nas biografias. Já fiz 2 biografias, estou indo agora para a 3ª, que deve ser lançado no final deste ano. Agora, um dos recentes que você lançou e que eu gostei muito, que você tinha até entregado para a gente, da imprensa, é esse aqui. Vou até pedir ao André Leonardo para dar um zoom especial aqui, que é o Credo Que Delícia. Conte um pouco para a gente do que é o Credo Que Delícia e o que o pessoal pode conferir nesse livro. Olha, eu nunca imaginei que um livro com esse título eu iria lançar e que fizesse tanto sucesso. O Credo Que Delícia, ele nasce também de uma ação governamental por meio da lei Aldir Blanc, em Minas Gerais, e eu fui um dos artistas contemplados nesse edital. E esse edital, então, quem fosse aprovado ganharia um recurso para a produção de uma obra literária. Eu peguei alguns contos e crônicas que eu havia publicado na imprensa local, no jornal para o qual eu escrevo e em algumas revistas aqui da região, e selecionei alguns textos que eu acho que conversaria com esse momento que nós estamos passando, ou que distanciaria também dele, trouxesse outras abordagens para esse momento tão confinado que nós estamos.
E a sugestão do título foi da escritora Malu Prachedes. Ela leu um dos textos que tem no livro. Um dos textos chama-se Credo, que delícia. E ela me disse, esse é o título do seu livro. E a ilustração da capa é da angolana Beatriz Valdez. Ela então fez esse trabalho maravilhoso da capa. A revisão ortográfica é da Carmélia Cândida, o projeto gráfico é do Tavinho Bretas, um grande diagramador de Belo Horizonte, assim. E aí foi uma junção de pessoas, nós fizemos o livro. E eu tinha a oportunidade de comercializar esse livro, porque o edital permitia isso. Mas como ele nasceu de uma situação, né, voltada para socorrer na pandemia, e eu não fiquei desempregado no ano de 2020, eu fiquei desconfortável em vender o livro, achei antiético, embora eu tenha sido contemplado no edital. Então, em comum acordo com toda a equipe, vamos distribuir 1000 livros de graça. Ou seja, essa lei, para quem não sabe, gente, a Lei Aldir Blanc, ela foi criada aí pelo governo federal justamente para socorrer esses artistas que, sem peças de teatro, sem poder gravar filmes, sem poder mostrar, né, seu trabalho aí para o público, ficaram desassistidos e não tinham de onde tirar a sua renda aí, né? E a lei chegou muito tardia para nós, né? Os recursos foram depositados agora no início de janeiro de 2021. Então, assim, muitos artistas passaram fome em 2020. E além de receber o recurso, como a lei não teve um marco regulatório, teve um problema grave. O imposto de renda sobre o recurso disponibilizado pelo artista, né, 27,5% foi altíssimo. Então, boa parte do recurso voltou para o governo, assim, por não ter tratado a lei com mais profundidade, né? Deu o recurso, mas tirou uma porcentagem de quase 30% do recurso dado e voltou para o governo. Agora, outro livro que nós temos aqui também, vou até mostrar ao pessoal, é esse aqui, olha, O Servo Fiel, que foi uma biografia aí do Padre Libério, né? A gente sabe que como que é a fé do pessoal aqui de Pará de Minas, né? Dos cristãos de Pará de Minas, com relação a Padre Libério, que viveu em Pará de Minas por um bom tempo aí, né? E que não tinha sua história muito bem registrada e que, através, então, do seu trabalho bibliográfico, junto com a Laerte, mostrou aí um pouco da vida do Padre Libério, do servo Padre Libério, né? Isso, esse livro é considerado, assim, a primeira biografia. Nós temos 6 livros escritos anterior a esse. Mas os pesquisadores, eles não tiveram acesso, por N motivo, a algumas áreas da pesquisa que a Diocese de Divinópolis nos autorizou. Houve uma parceria entre a Diocese comigo e com o pesquisador Alaes Delfino, para que a gente pudesse, então, mergulhar em documentos extremamente raros, ainda não abertos ao público, e diante de todo o cenário que eu levava do ponto de vista do meu currículo, foi, então, autorizado a gente o acesso a esses arquivos e a gente pôde olhar tudo que a gente achou pertinente olhar. Então, o que faz diferença nesse livro é esses fatos novos que chegaram e que se somaram a esses outros livros que já tinham sido escritos. Zé Roberto, nosso tempo está acabando. Quais são, então, as suas considerações finais? Olha, quem quiser saber um pouco mais sobre mim, pode me procurar nas redes sociais, né? No meu Instagram é José Roberto, com 2T e 2O. Eu tenho Facebook. Quem quiser conhecer sobre os meus livros, nas livrarias aqui da cidade, todos têm. Nas minhas redes sociais tem essas informações. E estou à disposição para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho e te agradecer por esse momento muito prazeroso e importante de divulgação e com o debate que você propôs, com essas perguntas tão pertinentes de incentivo à leitura. Leiam sempre. Obrigado, Zé Roberto, pelos elogios e obrigado pela presença. E a você também eu te agradeço pela sua audiência aqui no Observações. Tem sugestão de pauta? Mande pra gente aí nesse e-mail que está aparecendo no seu vídeo, programa obs@gmail.com. E se você, empresário, quer ver a sua marca aqui no Observações, mande mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo aí no seu vídeo. Você também pode conferir todos os programas na íntegra que já passaram aqui na TVI, no meu canal do YouTube. Vai lá, e não se esqueça de se inscrever no canal. Você
Você também fica por dentro de tudo que acontece em nossos bastidores nas redes sociais do Observações, no Instagram e também no Facebook. Semana que vem a gente está de volta com mais um Observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!